Bom dia, a paz do Senhor a todos, que tenhamos um dia maravilhoso, uma manhã abençoada pelo Senhor. Vamos hoje estudar mais uma porção da Palavra de Deus. Este é o programa Panorama Bíblico da Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silva Jardim, 503, no bairro do Macuco, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Hoje vamos falar sobre o tema alegria versus inveja. Se você quiser me acompanhar, o livro de João, capítulo 16, dos versos 20 a 24. João, capítulo 16, dos versículos 20 a 24. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta manhã te agradecemos pelo fôlego de vida, por tudo que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, muito obrigada pelo que nós temos, pelo que nós somos. Muito obrigada pela vida de Jesus em nós. Pai, nesta manhã abençoa o ouvinte, abençoa aquele que está disposto também e abrir o seu coração para escutar a Tua palavra, aprender mais sobre alegria versus inveja. Nós estamos, ó Deus, estudando as obras da carne e o fruto do Espírito. Pai, nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar a entender a Tua palavra, movendo a terra dos nossos corações para que a palavra venha a cair e frutificar, Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler João 16, dos versículos 20 a 24. Vamos meditar hoje sobre alegria versus inveja. Diz assim a Escritura: na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estarei tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. 23. Naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto perdides ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Oh, abençoada palavra do Senhor. Então, hoje estudaremos a alegria como fruto do Espírito e a inveja como obra da carne. Veremos que a alegria que sentimos e que é resultado do fruto do Espírito não depende das circunstâncias. Mesmo enfrentando dificuldades e tribulações, podemos ter alegria em nosso coração. Estudaremos também a respeito da inveja, um sentimento terrível que faz parte da natureza adâmica. Veremos que tal sentimento não agrada a Deus e prejudica o próximo. Então vamos meditar sobre a alegria, a felicidade interior. A alegria do Senhor. A alegria como fruto do Espírito não está relacionada às circunstâncias e não depende dos meios, dos bens materiais. No texto que nós lemos de João, capítulo 16, de 20 a 24, Jesus afirma que daria uma alegria permanente para os seus servos, de maneira que nesse mundo conseguiria tirá-la. Nada desse mundo conseguiria tirá-la, nem mesmo a morte.
A alegria do Espírito é um estado de graça e de bem-estar espiritual que resulta da comunhão com Deus. Comunhão com Deus, naturalmente, alegria do Senhor. Quem tem a alegria do Espírito não tem espaço para o desânimo, a melancolia e a inveja. Deus deseja que todos os seus servos sejam cheios de alegria, pois em Neemias capítulo 8, versículo 10 diz: pois a alegria do Senhor é a nossa força. Zacarias profetizou acerca da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, dizendo que tal ato atrairia alegria. Vamos ler em Zacarias, capítulo 9, versos 9. Eu já escrevi alguns e alguns vamos ler juntos. Diz assim Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. A profecia de Zacarias prevê a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ao entrar dessa maneira na cidade santa, Jesus declarou ser ele o Messias e o Salvador, pronto a submeter-se à cruz. Oh, glória! Paulo incentiva os crentes a serem alegres em todo o tempo. Versículo conhecido, Filipenses 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Vamos ler um pouquinho sobre a alegria que está lá em Filipenses. Nós vamos ler sobre a alegria. Está se referindo aqui ao versículo 1:4. Eu vou ler do 3. Dou graças, 1:3 e 1:4, de Filipenses. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, Paulo falando, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Essa palavra alegria, fazendo sempre com alegria. A alegria é a parte integrante da nossa salvação em Cristo. É paz e prazer interiores em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. E na bênção que flui de nosso relacionamento com eles. Os ensinos bíblicos a respeito da alegria incluem, em primeiro lugar, a alegria está associada à salvação que Deus concede em Cristo e com a palavra de Deus. Em segundo, a alegria flui de Deus como um dos aspectos do fruto do Espírito. Logo, ela não nos vem automaticamente. Nós a experimentamos somente à medida que permanecemos em Cristo. Nossa alegria se torna maior quando o Espírito Santo nos transmite um profundo senso da presença e do contato com Deus em nossa vida. Jesus ensinou que a plenitude da alegria está intimamente ligada à nossa permanência na sua palavra, a obediência aos seus mandamentos, a separação do mundo. Em terceiro, a alegria como deleite na presença de Deus e nas bênçãos da redenção não pode ser destruída pela dor, pelo sofrimento, pela fraqueza, nem por circunstâncias difíceis. Muito bom. O salmista incentiva a servir a Deus com alegria. Salmo 100, versículo 2, diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. A maior alegria do crente está no fato de que seu nome já foi escrito no livro da vida e que Jesus em breve voltará. Graças a Deus, o teu nome e meu nome já estão escritos no livro da vida.
quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. E estamos aqui nos preparando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém. A fonte da nossa alegria. Deus é a fonte da nossa alegria e de todas as dádivas que recebemos. Isso está escrito em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O melhor presente que o Senhor já nos concedeu foi a vinda de Jesus a este mundo e o seu sacrifício na cruz para perdão dos nossos pecados. Isso está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil e por isso está com seu coração triste e pesoroso. Mas creia que o Deus que não poupou seu próprio Filho dará a você todas as coisas que necessita para a sua completa alegria no Espírito Santo. Preste atenção, Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, não fique com seu coração triste e pesaroso. Os irmãos do primeiro século, mesmo sofrendo, alegravam-se em Deus, e essa alegria deu-lhes forças para enfrentar toda a sorte de perseguição. Paulo e Silas, depois de serem açoitados e presos, cantavam hinos de louvor a Deus, mostrando que não estavam tristes ou amargurados pelo sofrimento. Isso está em Atos 16:25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. A bênção da alegria. Diante dos embates e conflitos da vida, o crente em Jesus Cristo não perde a paz nem a alegria, pois o seu regozijo vem da comunhão com o Pai. Essa comunhão é estabelecida mediante a oração, a leitura da palavra e o jejum. O crente vive por fé e não por circunstâncias. O profeta Abacuque declarou que, ainda que não houvesse provisão, ele se alegraria no Senhor e o exaltaria. Abacuque 3:17 diz: O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Pertencer ao Senhor e receber da sua alegria é um grande privilégio, que nos leva a exaltar e adorar o Senhor em todo o tempo. Um pouquinho mais de estudo. O fruto do Espírito é a obra espontânea do Espírito Santo em nós. O Espírito produz esses traços de caráter que são encontrados em Cristo e que são o resultado do controle de Cristo. Não podemos obtê-los tentando consegui-los sem a sua ajuda. Se quisermos que o fruto do Espírito cresça em nós, devemos unir a nossa vida a dele. Vamos ler João, capítulo 15, versos 4 e 5. João, capítulo 15, versos 4 e 5. Diz assim: Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim.
Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Devemos conhecer Jesus, amá-lo, lembrá-lo e imitá-lo. Como resultado, cumpriremos o propósito da lei: amar a Deus e aos homens. Qual dessas qualidades você quer que o Espírito produza em você? Fica essa pergunta para você meditar. Agora nós vamos falar sobre a inveja, o desgosto pela felicidade alheia. Definição de felicidade. Segundo o dicionário Wycliffe, a palavra grega phobos, que designa inveja, é utilizada em todo o Novo Testamento. A inveja é uma dor intensa, interior, diante do sucesso do próximo. Dor diante daquilo que é bom para o outro. Por isso, Provérbios, em 14, versículo 30, diz que a inveja é a podridão dos ossos. O invejoso se amargura e adoece emocionalmente pelo fato de ele não ter o que a outra pessoa tem. A inveja faz com que as pessoas se utilizem de atitudes mesquinhas, malévolas, para prejudicar o outro. Definitivamente, a inveja é um sentimento negativo que pertence à natureza adâmica. Esse sentimento perverso tem a sua origem em Satanás, pois ele tentou ser semelhante a Deus. Vamos ler isso em Isaías capítulo 14, dos versos 12 a 20. Isaías capítulo 14, versículos 10 a 20. Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno e ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que os seus cativos não deixáveis soltos para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da sepultura, como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como o corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Então aqui esse sentimento perverso teve a origem no próprio Satanás, quando ele tentou semelhante a Deus, como nós lemos em Isaías. Inveja, fruto da velha natureza. Aprendemos em Gálatas 5:21. Aprendemos em Gálatas 5:21 que a inveja é obra da carne. Diz assim: invejas, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Uma pessoa dominada pela carne não mede esforços para degradar as qualidades boas existentes em outras pessoas.
Infelizmente, muitos crentes ainda se deixam dominar por esse sentimento e acabam prejudicando a igreja do Senhor, impedindo até que algumas pessoas se convertam. Que o Senhor livre os nossos corações dessa motivação perversa. Os efeitos da inveja. A inveja jamais trará bons resultados, pois ela é nociva e destruidora. Esse sentimento leva as pessoas a cometerem toda a sorte de maldade. Tomemos como exemplo os irmãos de José. Foi por inveja que eles o venderam como escravo aos mercadores. Alguns dos conflitos existentes também entre Raquel e Lia surgiram por causa da inveja de Raquel. Isso está em Gênesis 30, versículo 1. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Que tristeza! A inveja de Saul passou a alimentar em relação a Davi e levou a adoecer mental e espiritualmente. Fez também com que ele perseguisse e desejasse matar a Davi. Vamos ler isso em 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 7 e 8. 18, versículos 7, 8, 10 e 11. Diz assim: E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? Versículo 10. E aconteceu a outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tarangia a harpa com sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Então, a inveja aqui de Saul levou a tentar matar Davi. Olha só. Quantos não estão sendo também perseguidos e até mortos pela inveja? Ela separa os irmãos, destrói as famílias, igrejas. Veja como a inveja é maléfica para a pessoa e para os que estão do lado. Em o Novo Testamento, vemos que o Filho de Deus foi preso e levado a Pilatos por inveja dos sacerdotes. Isso está em Mateus 27, 18. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Paulo alertou a Timóteo e a Tito a respeito desse sentimento nefasto. Nós vamos ler em 1 Timóteo 6, 3 e 4. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. A inveja é obra da carne e somente encontra guarida nos corações daqueles que ainda são dominados pela velha natureza e não pelo Espírito Santo. Por isso temos que dar oportunidade para o Espírito Santo fluir nos nossos corações, na nossa mente, nas nossas vidas. Cobiçar é desejar a propriedade de outras pessoas.
Não devemos fixar os nossos desejos em nada que pertence a outra pessoa. Não apenas esses desejos nos fariam infelizes, como também pode nos levar a cometer outros pecados, como adultério e roubo. Invejar os outros é um exercício inútil, porque Deus pode propiciar tudo o que realmente necessitamos, mesmo se não nos der sempre tudo o que queremos. Veja bem, Deus nos dá aquilo que necessitamos, às vezes não o que queremos. Deus sabe o que é melhor para nós e sabe de tudo o que nós necessitamos. Para deixar de cobiçar, precisamos praticar o contentamento com o que temos. O apóstolo Paulo enfatiza a importância do contentamento em Filipenses 4:11. É uma questão de perspectiva. Em vez de pensar no que não temos, devemos agradecer a Deus pelo que Ele nos deu e nos esforçar para ficar satisfeitos. Afinal, o nosso bem mais importante é gratuito e está disponível a todos. A vida eterna, que é dada somente em Jesus Cristo. A alegria do Espírito é para ser vivida. Alegria no viver. Não tenha medo de sorrir, de desfrutar da felicidade que Cristo nos oferece. Não se esqueça de que Jesus veio ao mundo para nos dar vida abundante, mesmo enfrentando as tribulações. João 10:10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O Senhor Jesus diz que no mundo teríamos aflições, mas Ele nos exortou a ter bom ânimo. João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus deseja que tenhamos vitória sobre as aflições e tristezas. Alegria no servir. Servir a Deus e ao próximo é um privilégio. Por isso, o fazemos com alegria. Salmo 100, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Muitos querem ser servidos, mas precisamos seguir o exemplo do Mestre. Ele declarou que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Marcos 10:45 declara: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus serviu aos seus discípulos, aos pobres e necessitados. Sua alegria e desprendimento para o serviço era o resultado da sua comunhão com o Pai. O Todo-Poderoso também se alegrou com as obras do Filho. Mateus 3, 16 e 17 diz: sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que alegria! Alegria no contribuir. Você tem entregue seus dízimos e ofertas com alegria? Contribuir para a expansão do reino de Deus é uma alegria e um privilégio. Paulo ensinou aos coríntios a contribuírem não com tristeza por obrigação, mas com alegria, pois Deus ama ao que oferta com contentamento. 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O que agrada ao Pai não é o valor da nossa contribuição, mas a disposição do nosso coração. Lá em Lucas, capítulo 21, dos versículos 1 a 4, fala da oferta da viúva pobre.
Nossas ofertas e dízimos são uma forma de louvor e gratidão a Deus por tudo que Ele fez, tem feito e fará em nosso favor. Não entregue suas ofertas para ser visto pelos homens ou para barganhar com Deus, buscando ser abençoado de alguma forma. Entregue a Deus o seu melhor com alegria, pois você já foi e é abençoado por Deus. O Senhor merece o nosso melhor. O contentamento é um dom de Deus. Você está satisfeito a despeito das circunstâncias que enfrenta? Paulo sabia como ficar contente, quer tivesse abundância ou estivesse em necessidade. O segredo era buscar a força e a resistência no poder de Deus. Você tem grandes necessidades ou está descontente porque não tem o que deseja? Aprenda a confiar nas promessas de Deus e no poder de Cristo para ajudar você a ficar satisfeito e contente. Se você sempre quer mais, peça que Deus remova esse desejo. Ele ensine o contentamento em cada circunstância. Ele suprirá todas as suas necessidades, mas de uma maneira que ele sabe que é melhor para você. Paulo estava contente e satisfeito porque podia ver a vida do ponto de vista de Deus. Ele se concentrava no que deveria fazer e não no que achava que deveria ter. Paulo tinha as prioridades corretas e era grato por tudo o que Deus lhe dera. Ele havia se separado do que não era essencial para que pudesse se concentrar no que era eterno. Concluindo, que a alegria como fruto do Espírito seja derramada em nossos corações, mesmo enfrentando lutas, tribulações, e que jamais venhamos a permitir que a inveja tenha lugar em nossos corações. Que amemos a Deus e ao próximo, alegrando-nos com o seu sucesso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aprendemos nesta manhã, Senhor, aprendemos sobre a alegria e a inveja, Senhor. A alegria que vem do Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Ó Deus, o contentamento é um Deus do Senhor, que também vem encher os nossos corações. Como Paulo, Senhor, que tenhamos as nossas prioridades corretas e que sejamos gratos a tudo a Ti pelo que temos e somos, Senhor. Porque sabemos que tudo veio de Ti, Senhor. E queremos retribuir com dízimos e ofertas tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Senhor, que o Senhor venha nos ensinar a separar daquilo que é necessário, essencial, do que é supérfluo, do que é aquilo que desejamos e que às vezes não vem da Tua vontade, Senhor. Queremos nos concentrar, ó Pai, naquilo que é eterno, a Tua palavra, a Tua oração, o Teu jejum, sim, ó Deus, a comunhão com a igreja. Que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa derramar bênçãos sobre a vida do meu irmão, da minha irmã que estão escutando essa live. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar suas famílias, suas casas, dando, ó Deus, paz, alegria, Senhor, tirando todo sentimento perverso. Também, Senhor, impedindo que esse sentimento perverso chegue à vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os pastores, presbíteros, diáconos, aqueles que trabalham na obra de Deus, as mulheres que trabalham na obra de Deus, Senhor. Só venha abençoar as criancinhas, os jovens, os adolescentes. Que o Senhor venha dar graça, Senhor, sabedoria, revelação, discernimento para a liderança das igrejas, da Igreja Evangélica da Paz também, Senhor. Que o Senhor possa encher os nossos corações com alegria para atrairmos pessoas ao Teu reino, Senhor. Que possamos frutificar, ó Pai, o fruto do Espírito que se chama alegria, ó Pai, para que seja contagioso às pessoas que estão ao nosso redor. E que possamos dizer com sabedoria e graça que é Jesus nas nossas vidas, é o Deus Todo-Poderoso, a fonte da nossa alegria. Que Deus te abençoe neste dia e seja guardado
pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e tenha um bom dia. Em nome de Jesus, amém.